Muito boa noite para você que acompanha o Sistema O Norte de Comunicação. Está começando agora mais um Arena O Norte. Hoje, de forma especial, trazendo um convidado que para mim é um colega, é um amigo, iniciou comigo os estudos lá no IFPB e hoje é atleta de atletismo. Matheus Aguiar, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Matheus, eu que agradeço pelo convite, né? Trazer um pouco da minha trajetória, da minha história, das minhas conquistas e falar um pouquinho sobre o atletismo. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco como você começou no atletismo, como é que você conheceu a modalidade. Então, eu conheci o atletismo na escola, né? O atletismo, o projeto atletismo na escola, o famoso projeto Segundo Tempo, bem novo. Eu acredito que não tinha nem 11 anos, tinha menos de 10 anos, foi apresentado para mim na escola. E de lá para cá, a gente começou com na brincadeira, né? O projeto não tinha tantas cobranças, para falar a verdade. E meados de 2011 eu estudava no Ana Cristina, lá em Mangabeira. E de lá para cá a gente foi tomando gosto, foi brincando, se divertindo, aproveitando o esporte paralelo aos estudos. E de fato mesmo eu dei início às competições em meados de 2012 para 2013. Foi lá que de fato eu conheci o atletismo, o esporte, como ferramenta não só de transformação social, né? Mas também a forma competitiva, a forma de conquistas. Foi mais ou menos nessa época aí que foi me apresentada para que eu pudesse dar continuidade e enfim, chegar onde eu cheguei hoje. Assim, Matheus, toda a trajetória, né, a gente sabe que existem desafios, né? Como foi assim para você esses desafios e para superá-los? Foi difícil, foi árduo? Conta pra gente. Então, no começo, para falar a verdade, para mim, de maneira muito particular, não foi difícil, né? Assim, porque eu tinha o apoio da família, os meus pais sempre me incentivaram à prática de esporte, de maneira muito particular o atletismo em si. Também tive o apoio do meu treinador, né? Na época era o professor Luiz Alcides, o Lula, ele que foi meu treinador praticamente a vida toda. Então, para mim, o começo não foi muito difícil, para falar a verdade. Eu tive sempre esse incentivo aí no esporte, a prática do esporte. Tive também o incentivo financeiro, que é muito importante, né, para que você possa se manter nele. E os desafios, para falar a verdade, eles começaram na vida já adulta, né? Depois que eu saí das categorias de base, foram aí que começaram os desafios. Desafios financeiros para participar de competições, a questão do investimento, né? Quando você vai ficando mais velho, consequentemente, você vai ficando mais exposto a lesões. Enfim, esses foram os desafios que eu enfrentei quando eu saí das categorias de base nessa transição para a categoria adulta. E aí, para que eu pudesse superá-los, né, tive que continuar tendo o apoio familiar, continuar tendo o apoio dos amigos, o apoio de toda a minha equipe, né, a equipe multidisciplinar, treinador, enfim, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, para que eu pudesse superar, contrapor todas essas barreiras e dar continuidade. E continuar acreditando que, enfim, era apenas essa fase, em algum momento ela ia acabar e eu ia voltar a performar da maneira que eu sempre performei. Matheus, após a sua entrada no atletismo, o que é que você acha assim que mudou com a aderência ao esporte? Então, o esporte, ele de maneira geral, ele abre muitas portas, né? O esporte, ele é um mundo que te abre muitas portas. E quando eu falo sobre o esporte como ferramenta de transformação social, não só para aquelas pessoas que não têm condições financeiras, que, enfim, moram nas comunidades mais carentes, não é exatamente sobre isso. Mas sim sobre o sentido de, por exemplo, alguém que não tem uma base familiar, não tem uma estrutura familiar, não tem uma estrutura social consolidada, ela pode usar o esporte como essa ferramenta
para, por exemplo, não estar nas ruas, não estar, como é que eu digo, entrando para os índices de gravidez precoce na adolescência, por exemplo. É sobre isso que se trata o esporte como ferramenta de transformação social. E para mim, particularmente, o esporte ele abriu muitas portas, né? Muitas portas, principalmente no que diz respeito ao estudo. Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil a gente chegar a cursar uma universidade pública por meio do Enem, por exemplo. A concorrência está cada vez mais alta e o esporte ele é um dos meios que você pode ter esse acesso à universidade e à faculdade de maneira gratuita e com bolsas 100%, por exemplo. Então, assim, para mim, mudou bastante o esporte, ele, querendo ou não, ele mudou minha vida, mudou a forma de eu enxergar o mundo, abriu portas, como eu bem falei, no que diz respeito ao estudo, no que diz respeito a diversas outras áreas, né? Com o esporte eu tive meio que carta branca em muitas outras áreas aí que eu nunca imaginei ter acesso, para falar a verdade. Em quase todos os ramos, né, a gente tem uma figura que a gente se inspira, né? Qual foi, assim, essa figura que te inspirou, que você viu naquela pessoa um espelho para você se inspirar no atletismo? Então, o atletismo, ele tem várias provas, né? E quando a gente está nas categorias de base, ali na época que você está começando na escola, você meio que participa, entre aspas, de todas as modalidades, né? Para que você aproveite essa fase, essa idade, para se descobrir no atletismo e quando você já tiver com uma base bem consolidada, você conseguir se especializar em alguma área, né? No meu caso, eu me especializei nos 800 metros. É uma prova de meio fundo, né? É uma prova que exige tanto da velocidade quanto da resistência. E desde o início, a minha fonte de inspiração, enfim, de motivação e, querendo ou não, é um ídolo, né, para mim, sempre foi o campeão olímpico Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, que foi campeão olímpico em Los Angeles, 84, dos 800 metros, e que, por sinal, em 2028 as Olimpíadas será lá em Los Angeles. Ele sempre foi a minha fonte de inspiração, de motivação, e eu acredito que todos, para todos do esporte, né, para falar a verdade, especialmente do atletismo, ele é um grande ídolo. Então, ele sempre foi a minha fonte de inspiração, né? Para o público, né, que tiver interesse e quiser conhecer mais sobre a história aí do campeão olímpico Joaquim Cruz, só dá um Google, né? E aí você vai ter lá todas as conquistas dele e vai poder se aprofundar mais do que eu estou falando aqui. Você falou que se aperfeiçoou, né, na prova dos 800 metros. Antes de chegar nos 800 metros, quais foram as outras provas do atletismo que você, assim, passou, né? Existem várias provas, né? Tem um salto em distância, salto com vara, tem 400, 100 metros, 800 metros, né? Quais foram as outras provas que você perpassou dentro do atletismo? Então, quando eu era das categorias de base, eu nunca fiz nenhuma, essas provas que você citou, por exemplo, são provas de campo, né? Eu nunca fiz essas provas de campo, Desculpa te atrapalhar, existem as provas de campo e a de pista, né? Isso tem Exato, uma diferença, né? Exato, tem uma diferença, né? As provas de campo, saltos horizontais, saltos verticais, arremessos e lançamentos, e eu sempre perpassei ali nas provas de pista, né? Quando eu era mais novo, eu cheguei a fazer, né? Porque nas categorias de base a gente tem prova não oficiais. Prova 100, 200, 400 são provas oficiais, né? E quando é nas categorias de base, ali 15 anos, 14 anos, até 16, você corre provas não oficiais. E eu corria 75 metros, 250 metros, que são provas de velocidade, né? E corria os 1000 metros, né? Foram essas três provas aí que eu corria muito bem, me destacava nelas. E aí a gente foi, quando chegou na idade de fato de se especializar, a gente escolheu que o 800 metros seria a prova na qual eu iria me dar muito bem e conseguiria explorar melhor o meu potencial. Eu sei que você estudou no IFPB, né? Conta pra gente, assim, se o IFPB, ele também te ajudou a crescer como atleta, né?
e se o IFPB, né, no seu ingresso lá na instituição, se ela te transformou de alguma forma. Sim, claro. Pelo IFPB, eu participei de diversas competições, né? Por sinal, na época do IFPB, eu consegui ser campeão brasileiro, né? Tanto na modalidade interclubes, que eu representava o meu clube, quanto na modalidade escolar, né? Bem como tinham os jogos dos institutos federais, o famoso GIFs, e eu participei acredito que só um ano, que foi no ano que eu entrei, que eu não consegui participar, e todos os outros anos eu participei. E eu sempre, paralelo aos estudos, eu conseguia praticar o esporte, e o IFPB, ele, na minha época, né, digamos assim, hoje eu não tenho mais conhecimento de como está essa força lá, mas na minha época o IFPB apoiava bem o esporte e o atletismo de maneira geral. A gente conseguia performar, a gente tinha apoio, enfim, foi também um meio que fez com que eu enxergasse melhor, né, tanto o mundo acadêmico como o mundo do esporte, né, devido a essa parceria, né, estudar e praticar o atletismo, mas nunca deixar de lado os estudos, né? Isso em que ano você entrou ali no IFPB e começou, paralelamente aos estudos, participar desses jogos escolares, né, internos também? Exato. Eu entrei no IFPB em 2014, né? Mas aí, no primeiro ano, as pessoas não me conheciam, os coordenadores, mas a partir de 2015, até 2018, até o ano que eu saí, eu participei de todas as competições, né? Por sinal, eram muitas competições que eu tinha que participar, e enfim, foi muito bom assim e engrandecedor, assim, tanto para a minha carreira acadêmica como a carreira profissional no esporte. Então é isso, pessoal, a gente está aqui com o Matheus Aguiar, ele que é atleta de atletismo, mais especificamente faz a prova dos 800 metros, mas é um grande atleta aqui da Paraíba e que nos representa em várias competições nacionalmente e também sul-americanos. Ele vai contar um pouco para a gente sobre algumas de suas conquistas no próximo bloco do Arena o Norte. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar.
Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Olá, você que nos acompanha no Sistema Norte de Comunicação. Hoje aqui diretamente da Arena Unifacisa, onde estão se enfrentando Unifacisa e São Paulo. A Facisa vem de uma sequência de derrotas, foram 5 derrotas consecutivas e está agora tentando se restabelecer no NBB. Já te mostro como foi esse jogão aqui em Campina Grande.
E o Sistema Norte de Comunicação é pé quente, vitória do basquete Unifacisa pelo placar de 88-84 contra o basquete São Paulo. E aí, enfim, o basquete Unifacisa volta ao rumo das vitórias, volta aos trilhos da vitória no novo Basquete Brasil. Volto contigo, Matias. Muito boa noite, estamos de volta com mais um bloco do Arena ao Norte. Hoje estamos conversando com Matheus Aguiar, ele que é um esportista do atletismo. No primeiro bloco ele falou um pouco sobre sua trajetória, sua jornada, como conheceu o atletismo, e neste segundo bloco vamos falar sobre algumas de suas conquistas. Matheus, conta pra gente assim, quais pódios você já subiu em quais competições, tanto nacionalmente como assim mundialmente. Conta pra gente. Desde a época que eu comecei, né, eu sempre estive nos pódios das competições nacionais, né? Começando por 2013, que foi a minha primeira medalha a nível nacional, né? O famoso JEBs, né, para quem conhece, os Jogos Escolares da Juventude, que por sinal vai ser sediado aqui em João Pessoa nos próximos dias. A cidade vai estar sendo sede mais uma vez desses Jogos. E foi a minha primeira medalha a nível nacional. Lá em 2013, tinha 13 anos, foi lá em Natal, na prova dos 1.000 metros. E de lá para cá eu sempre estive nos pódios nacionais, categoria sub-18, categoria sub-20, categoria sub-23 e também na categoria adulto. Algumas das minhas conquistas fui campeão brasileiro na categoria sub-18, nos 800 metros, fui medalhista na categoria sub-20, campeão brasileiro na categoria sub-23 e medalhista no Troféu Brasil 2022, que foi lá no Estádio Olímpico, né, Newton Santos, onde foi sediado as Olimpíadas do Rio 2016. Tenho também, fui medalhista também no Pan-Americano Universitário em 2022 e ano passado eu representei o Brasil no Mundial Universitário da China, lá em Chengdu. Essa foi uma das minhas conquistas, né? Passando por todas as categorias, até a categoria adulto, sempre estive nos pódios das competições nacionais, dos campeonatos brasileiros. E a gente tem um dado aqui, né? Em 2016 você participou do Campeonato Paraibano de Atletismo e bateu o recorde dos 400 metros rasos com um tempo de 49,4 milésimos. Como foi essa conquista para você de ter batido este recorde? O que é que você sentiu? A partir daí, foi sua virada de chave para querer continuar no atletismo? Então, 2016, com esse recorde aí, para falar a verdade, foi uma descoberta, né? Eu só corria os 800 metros e, enfim, a gente foi correr os 400 metros mais como forma de preparação para ajudar nos 800 metros, né? Porque são duas provas interligadas, para falar a verdade. E aí veio a surpresa do recorde, né? A gente alcançou um recorde, um tempo para a minha idade, na época, expressivo, um resultado expressivo, ainda mais para quem não treinava, não era especialista na prova. E isso foi em 2016, eu fui campeão Norte e Nordeste Sub-18, também dos 400 metros, dos 800, e eu fui eleito o melhor atleta do campeonato. Aí quando foi em 2016, eu corri os 400 metros, bati esse recorde, enfim, ganhei o Troféu Norte e Nordeste nos 400, nos brasileiros eu corri só 800. Aí quando foi em 2017, eu migrei para a categoria sub-20. E aí lá a gente abdicou de correr os 800 para correr os 400. E aí eu fiquei na 4ª colocação. Na época eu me classifiquei para o Sul-Americano sub-20 da categoria para compor o revezamento, né? Que na verdade eu estava fugindo um pouquinho da minha especialidade, mas aí foi um pontapé inicial correndo essa prova. E eu deixei de correr ela só quando eu migrei para a categoria adulta e me especializei, de fato mesmo, o foco era os 800 metros. Matheus, como é que você enxerga o cenário do atletismo aqui na Paraíba? Você acha que existe a devida valorização do esporte? Então, hoje, para falar a verdade, está melhor do que antes. A gente ainda não está no nível que a gente almeja, né? Para o esporte de maneira geral e especialmente
para o atletismo. Na minha época, a prática do esporte, na minha época que eu digo, nas categorias de base, ela era muito pouco incentivada. Tipo, a gente não tinha a quantidade de atletas que a gente tem hoje. Hoje a participação em campeonatos brasileiros de atletas da Paraíba, na modalidade de atletismo, já é bem maior, isso é muito bom. Devido aos projetos sociais, querendo ou não, o governo hoje ele tem o programa do Bolsa Esporte, né? Já ajuda. A gente não está no nível que quer, mas a gente está caminhando e eu acredito que essa valorização ainda não chegou. Ela está caminhando, querendo ou não, em passos lentos ainda. Mas a gente ainda precisa de muito mais, precisa de projetos, tanto sociais como projetos financeiros para incentivar a prática do esporte, né? Porque, querendo ou não, a gente é potência, né? A gente tem muitos talentos perdidos por aí, mas que, por falta, principalmente, de incentivo financeiro, a gente não consegue levar esses talentos até uma categoria adulta, até uma categoria, até um nível, para falar a verdade, olímpico, né? A gente tem essa base consolidada, mas a gente não tem como percorrer esse caminho sem o incentivo, enfim, sem a iniciativa governamental e consequentemente, privada, né? Sim, com certeza. A gente vai falar um pouco sobre isso também, os incentivos, os apoios, mas fala pra gente, puxando esse gancho aí, em comparação com outras modalidades que existem aqui na Paraíba, você acha que o atletismo já ocupou seu espaço que deveria ocupar? Ainda não. A gente, enfim, em comparado aos esportes, digamos assim, mais famosos, enfim, o futebol, por exemplo, né, de maneira geral, que é o que todo mundo conhece, a gente ainda não ocupou esses espaços, né? Porque além da iniciativa governamental, a gente precisa muito da iniciativa privada, né? E se você parar para pensar, muito do investimento do futebol, por exemplo, que consolida ele com um espaço muito grande no cenário nacional e internacional, é a iniciativa privada. E tipo, para os outros esportes, de maneira especial, trazendo para o atletismo, a gente ainda não chegou nesse nível. A gente precisa, sim, da iniciativa privada, também dos projetos governamentais, como as Bolsa Atletas, os projetos sociais, tá entendendo? Algum programa que faça com que os atletas possam participar das competições a nível nacional, porque muitos deles deixam de ir justamente pelo financeiro. Tipo, a gente não tem condições de ir 2, 3 vezes no ano para o Sul, por exemplo, para participar de competições nacionais, e muitas delas são lá. O Nordeste, de maneira muito particular, aqui em João Pessoa, a gente está ganhando esse espaço no cenário nacional, como sede das competições. Eu ia te perguntar isso agora, com essas competições que está acontecendo aqui na Paraíba, como o Campeonato Brasileiro, Loterias Caixa, Sub-16, que aconteceu lá na Vila Olímpica, com os Jogos das Juventudes, que também vai ocorrer na próxima semana, né? Sim. Não, já ocorreu, na verdade. Já ocorreu os Jogos da Juventude. Então, assim, com essas competições acontecendo aqui em João Pessoa, isso ajuda o esporte, né? Ajuda o atletismo chegar naquela categoria que deveria estar, não é isso? Exato. Tipo, dá mais visibilidade, né? Os investidores, eles olham com outros olhos para a nossa cidade, né? E consequentemente, o governo, a iniciativa privada, que eu bem mencionei aqui, ela olha com outros olhos para que a gente possa tornar isso daqui uma potência, atletas competitivos, para que a gente possa fazer não só bonito para o estado de maneira geral, né? Mas tipo, que a gente possa revelar mais atletas. Porque se você vem comparado, por exemplo, o Paralímpico e o Olímpico, o Paralímpico é uma força muito fora da curva, né? Em comparado ao Olímpico aqui na Paraíba. A gente tem medalhistas olímpicos, a gente tem atletas que estão nas Paralimpíadas e para falar a verdade, no Olímpico a gente já não tem essa força. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio e tem que ver onde é que os pontos que a gente está negligenciando para que a gente também possa trazer não só atletas paralímpicos, mas atletas olímpicos em níveis nacionais, internacionais e na festa mundial do esporte que é a Olimpíada, né? E, na verdade, os Jogos da Juventude começou no último dia 13 e vai até o dia 28 de novembro. Então, assim, já começou na semana passada e vai até o dia 28, trazendo aí mais de 2.000 atletas, né? Isso, muita gente, muitos jovens
entrando para o atletismo. E aqui da Paraíba, se eu não me engano, foram 142 atletas que estão participando dos Jogos da Juventude. Matheus, para a gente dar continuidade aqui, a gente falou um pouco sobre apoios, né, e incentivos. Quais apoios financeiros você já recebeu, tanto da iniciativa privada como da iniciativa governamental, né? Existe algum que você ainda se beneficia e que você realmente vê que há uma possibilidade de ajudar outros atletas e que é um incentivo importante para quem está começando? Sim, então, além de ser um incentivo importante para quem está começando, é um incentivo muito importante para quem já está na caminhada e precisa se manter. Desde o meu início, eu sempre fui beneficiado pelo programa Bolsa Atleta, né, do governo federal, e agora eu ainda faço parte do programa Bolsa Esporte aqui do estado, né? Mas tem uns critérios para que você possa permanecer com essa bolsa, e um dos critérios é que você se mantenha entre os melhores do seu país, né? No caso, as competições nacionais, você precisa sempre estar entre os 3 melhores do Brasil na sua categoria, enfim, no seu esporte, os critérios que a sua modalidade exige. E eu sempre tive o apoio da Bolsa Atleta e agora do programa Bolsa Esporte, né? A iniciativa privada, para falar a verdade, eram os amigos, né, que chegavam junto, além dos meus familiares, eles quem me ajudavam para que eu pudesse participar das competições nacionais, estar sempre nas grandes competições, né? E eu sempre tive esse retorno, né? Eu sempre que eu ia, eu conseguia estar nos pódios, ganhar campeonatos brasileiros, ser medalhista, mas nem todo mundo consegue. E esse é um percalço, né, que a gente enfrenta, porque, por exemplo, se você ficar em quarto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você não tem direito, muitas das vezes, à Bolsa Atleta. E aí, como é que um atleta desse, ele vai se manter no esporte, né? Você acha que deveria ter uma ampliação, né? Isso... Além de uma ampliação, a gente deveria ter... a iniciativa privada deveria chegar com mais recursos, né? O governo ele deveria ser o porta-voz para que essa iniciativa privada ela pudesse patrocinar atletas, patrocinar modalidades, entendeu? Bem como a gente deveria ter a força dos clubes, né? Eu estava conversando nesse último Campeonato Brasileiro Sub-16, lá na Vila Olímpica, com um dos membros da comissão de atletas, né, da nossa confederação. E a gente estava analisando o quadro de medalhas e a gente chegou à conclusão de que o Nordeste é muito forte nesse quadro de medalhas. Muitos das medalhas dos campeonatos brasileiros vêm dos atletas do Nordeste e não de São Paulo, por exemplo, né? E aí a gente perde muitos atletas daqui do Nordeste para São Paulo, por exemplo. Porque lá a gente tem mais clubes, a gente tem clubes que pagam salário, querendo ou não, né? Tem mais incentivos, Tem né? mais incentivo, tem mais programas, tem mais iniciativa privada. E por que não a gente poderia ter aqui no Nordeste? Se tipo, a força está aqui. Querendo ou não, de maneira muito particular, o atletismo, quem faz são os atletas do Nordeste, se você for pegar por resultados. E então a gente está faltando isso, né? Que os clubes tenham mais patrocinadores, mais incentivos, para que a gente possa manter esses atletas aqui. E não só aqui, manter esses atletas no esporte, para que eles possam futuramente chegar a um nível olímpico, né? Muitos desses talentos não chegam justamente por um desses pontos, que a gente tem que estar sempre frisando, né? Para falar a verdade, porque o óbvio ele precisa ser dito. Então é isso, pessoal. Estamos conversando com Matheus Aguiar, ele que é o esportista de atletismo, trazendo um pouco sobre a sua trajetória, sobre as suas conquistas. A gente vai para um rápido comercial e o Arena ao Norte volta daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira.
O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges.
preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos de volta com mais um Arena ao Norte, hoje conversando com Matheus Aguiar, que é atleta de atletismo, trazendo um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua jornada no atletismo, quais competições já competiu e falando um pouco sobre o que é o atletismo. Hoje ele traz muitas informações para você que é um entusiasta do esporte, da modalidade. Fique com a gente que nesse terceiro bloco a gente vai falar muito mais sobre atletismo. Matheus, para a gente continuar esse terceiro e último bloco, eu gostaria que você falasse como é a preparação para participar de competições no atletismo. Conta para a gente o pré, né? Pré-competição e também como é na competição em si. Então, a preparação ela é muito mais longa do que as pessoas imaginam. Para você ter uma ideia, estamos em novembro de 2024 ainda e nós já estamos nos preparando para a temporada 2025, né? A pré-temporada, na nossa modalidade, ela começa muito cedo, porque no meu caso, o meu calendário ele encerrou após o prazo final de classificação para as Olimpíadas, que foi o meio do ano, e de lá para cá a gente cumpriu alguns compromissos, tivemos férias e já estamos na pré-temporada, já nos preparando para 2025, né? E iniciando agora, quando chega meados de janeiro, fevereiro, a gente já entra num período específico, que a gente vai treinar de fato, especializado em melhorar a performance na nossa prova, né? Que no meu caso é os 800 metros. A gente já faz esse período específico e quando chega ali meados de março para abril, a gente já começa a temporada competitiva. Então, assim, é uma preparação muito longa, que a gente precisa de vários ciclos, né? Além do treinamento, a gente... É algo que eu friso muito, a gente precisa ser atleta 24 horas, né? O atleta não é só aquele que no local de treinamento, a gente precisa ser atleta quando a gente está em casa, cuidando do sono, cuidando da alimentação, descansar bem, né? Para que a gente possa recuperar para os próximos treinos e consequentemente, conseguir performar nas competições. Então, a preparação, ela consiste basicamente assim, né? A gente começa bem antes, ainda no ano anterior, com esse período de base que a gente chama, né, na linguagem mais do nosso esporte. Aí depois a gente migra para o período específico, já entra no período competitivo e entre uma competição e outra, a gente vai ajustando, claro que a gente tem uma competição alvo, né, naquela que de fato a gente quer performar. Muitas outras competições elas servem como base de preparação para a competição alvo, mas basicamente, de maneira muito resumida, é assim que funciona a preparação no atletismo, né? E, Matheus, por trás de um grande atleta existe também uma grande equipe, né? Explica pra gente como é esse trabalho em equipe e quem faz parte dessa comunidade aí que você se prepara, né, para as competições. Então, hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, liderada pelo meu treinador, Adalto Domingues. Também eu tenho nutricionista, a minha nutricionista e a minha psicóloga, elas são lá de Santa Catarina. A Fran Santini é a minha nutricionista e a Ana é a minha psicóloga. Meu fisioterapeuta é Márcio Quirino e a minha preparadora física é Priscila Cartacho. São essas pessoas aí que fazem com que eu possa performar da melhor maneira possível, né? Aquelas que espremem de fato o meu potencial. E de fato, assim,
Muito da nossa realidade hoje em dia, o treinador, ele faz todo esse papel, né? Em muitos atletas, o treinador faz todo esse papel, o papel do nutricionista, o papel do psicólogo, justamente porque a gente não tem essa base consolidada de incentivos, né? E aí a gente fica à mercê só do treinador, sobrecarregando ele para fazer todas essas funções. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa equipe aí, que para mim são os melhores, né? Com quem eu posso contar e fazem com que eu possa performar da melhor maneira possível, estar sempre nos grandes palcos de competição. Aguiar, se você me permite lhe chamar assim, quais são assim as próximas competições que você pretende participar futuramente no atletismo? 2025 ou quem sabe 2026, né? Conta aí pra gente. Então, acabou o ciclo olímpico aí, né? De Paris 2024, a gente precisa recalcular a rota aí, ver o que a gente errou, ver o que a gente acertou. E já visando o calendário de 2025, a gente precisa do calendário oficial, mas já temos algumas competições que a gente já pode colocar como alvo ali, né? Digamos assim. No ano que vem a gente tem uma temporada bem extensa, no próximo ano a gente tem um Mundial de Atletismo que vai acontecer em Tóquio, no mês de setembro. E, consequentemente, a nossa competição nacional, o Troféu Brasil, vai ser em agosto, no período de agosto. Mas antes disso a gente tem o Sul-Americano Adulto, que vai acontecer, salvo me engano, no final de abril, lá em Mar del Plata, na Argentina. E aí a gente vai ter uma janela de classificação, mas para o primeiro semestre, essa vai ser a competição-alvo, né? Tentar se classificar, representar o Brasil, representar o nosso estado aí, nessa competição aí, que vai ser o Sul-Americano. E aí depois, muito provavelmente, a gente vai fazendo outras competições de preparação, já mirando o Troféu Brasil, né, que é a nossa competição nacional, mas diante disso a gente vai tentar a nossa classificação também para o Mundial. Vamos esperar, né, sair os critérios para que a gente possa calcular essa rota e mirar nesses objetivos e ir atrás deles. Ano passado, eu fiquei sabendo que você estava se preparando para conseguir uma vaga nas Olimpíadas deste ano, né, de Paris 2024. O que é que faltou para você conseguir essa vaga tão sonhada para você? Então, querendo ou não, é muito difícil estar num nível olímpico, né? Envolve muita coisa. Quando você chega num certo nível assim, para quebrar as barreiras, é muito mais... O detalhe é o mínimo que você nem sequer imagina, né? Eu fiz uma preparação muito boa, principalmente esse ano, né, no ano olímpico. Eu fiz uma preparação assim excepcional, entrei no período competitivo muito bem, mas infelizmente eu tive muitos problemas de saúde, né? Fiquei doente, perdi sequências de treino, sequências de competição. E aí esses foram alguns dos percalços que eu enfrentei e não consegui dar uma sequência de competições para que eu pudesse não só atingir o índice, né, para as Olimpíadas, mas também a gente tem uma janela de pontuação, né? A gente consegue pontuar nas últimas 5 competições que nós fizemos, né? E aí essa pontuação ela pode te dar uma classificação nas Olimpíadas. E para mim, basicamente, o que faltou foi isso, né? Mais oportunidades de competições em alto nível, mais sequência de treinamento, mais sequência de provas, né? E devido aos problemas de saúde, nesse ano especialmente, eu não pude dar essa sequência e, consequentemente, fiquei muito, assim, aquém daquilo que eu planejava performar. E também fiquei longe dessa classificação, né? Devido a isso. Infelizmente, as lesões, elas atrapalham muito, né? Você sofreu com algumas, não é isso? Exato. Tipo, no ano passado, especialmente, quando eu estava na minha melhor forma, por sinal, eu estava lá em São Bernardo, né? Estava morando lá, em São Paulo. E aí eu tive algumas contraturas que me impediram de dar essa sequência, né? Porque o atleta, ele precisa de sequência, ele precisa de competições, ele precisa de treinos. E quando eu estava na minha melhor forma, tinha acabado de correr muito próximo da minha melhor marca, estava pronto para melhorar essa marca. E aí eu tive esses problemas, mas de lesão mesmo, foi só o ano passado. Esse ano os problemas foram mais voltados para a saúde, no sentido de, no português, claro, né, ficar doente e tudo mais, fizeram com que me atrapalhasse, né? E Aguiar, qual é assim o seu maior sonho no esporte, aquele que está ali acima de todos eles?
O maior sonho, assim, é de maneira muito, muito especial mesmo, que a gente trata com muito carinho, é chegar a uma Olimpíada, né? Chegar à Olimpíada, ela é o nível máximo. Assim, para falar aqui no nosso linguajar, é que você zerou o game, né? Chegar à Olimpíada e, tipo, quem sabe, assim, enfim, medalhar na Olimpíada e você, de fato, zerou esse game aí, né? Mas chegar na Olimpíada é o meu maior sonho, assim, né? O objetivo. É algo que eu queria, pelo menos enquanto estou no esporte, tentar chegar nesse nível aí, no nível olímpico. E, Matheus, para aqueles que criaram, assim, alguma curiosidade, alguma, assim, eita, o atletismo é um esporte muito bom. Para essas pessoas que criaram essa curiosidade de querer conhecer um pouco mais sobre o esporte, sobre o atletismo, quais são as dicas que você dão para essas pessoas que querem começar na modalidade? Então, para falar a verdade, o atletismo ele é o esporte base de todos os outros, né? Muitas das outras modalidades você precisa correr para que você possa conseguir praticar essa modalidade, né? Exige muito do esforço físico, né? Isso trabalha muito o físico. Exato, exige muito do esforço físico, né? Na minha época, quando eu comecei no atletismo, eu fazia paralelamente a ele o futebol, né? Também. E aí, meados de 2012, de fato, que eu deixei de praticar o futebol e fiquei, de fato, focado só no atletismo, né? Então, assim, para aqueles que tenham interesse, querendo ou não, nesse nosso bate-papo aqui, eu plantei alguma semente. A minha dica é que, se tiver oportunidade, você possa dar uma chance, né, a esse esporte, possa conhecer ele. E assim, cara, independente de ser atletismo ou não, eu acredito que desde o período que você é criança, você deve praticar esporte, né? Porque os benefícios dele não é só tipo, te dar futuramente uma bolsa na faculdade, te dar retorno financeiro, mas em muitas outras áreas ela vai te moldar, né? Tipo, eu costumo dizer que tipo, se você não for um bom atleta, se você não for um cara de ponta, assim, digamos assim, um destaque no esporte, você vai ser um bom cidadão, né? Você vai ser um bom cidadão, é um esporte que ele vai explorar de você a disciplina, vai explorar de você a resiliência, vai explorar a garra, né? Vai entender que no esporte, por exemplo, tudo se conquista por mérito, não tem nada fácil na vida. São coisas que você só aprende no esporte, né? Então, assim, para você que está nos assistindo e para você que tem esse interesse, dê essa chance, não só ao atletismo, mas ao esporte de maneira geral, e os pais que estão aqui nos assistindo, que possa incentivar os seus filhos a essa prática, né? E puxando mais a sardinha para o meu lado, o atletismo, né? O atletismo, ele é magnífico, e hoje a gente vive essa, entre aspas, essa modinha da corrida, né? E que bom que é uma modinha muito boa aí, saudável, traz mais saúde e longevidade aí para o pessoal, e querendo ou não, bem-estar e qualidade de vida. Matheus, eu queria lhe agradecer por ter aceitado o convite, né? A gente está chegando ao fim do nosso Arena ao Norte de hoje, mas eu queria lhe agradecer por ter aceitado, por estar aqui, pela presença, tá? E foi muito bom bater esse papo, né, com você e conhecer um pouco sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória no atletismo, tá? Eu que agradeço, Matheus, pelo convite. Estou sempre à disposição, à sua disposição, à disposição da comunidade para que eu possa contribuir da melhor maneira possível para que o esporte, o atletismo, ele possa ganhar o seu espaço, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas em escala nacional. Então é isso, pessoal. O Arena ao Norte está encerrando por hoje, mas na próxima semana tem muito mais bate-papo sobre o esporte, que o Arena ao Norte ele não para. Você acompanhe os Jogos da Juventude que está acontecendo aqui em João Pessoa. É uma competição muito importante, não perca. Em algumas localidades está acontecendo, tanto na Vila Olímpica como no Paraíba Beach Games, né? Vai ter as competições de águas abertas e no centro de convenções, trazendo muitas modalidades, muitos esportes que você talvez se identifique. O Arena ao Norte fica por aqui, te esperando no próximo programa. Até mais.